Livro de ouvido apresenta O Mundo como Vontade e Representação de Arthur Schopenhauer, em 1000 palavras. Narração Paulo Thiago Aquino Ogura. O mundo em que vivemos é apenas representação, um teatro construído por nossas mentes, um palco onde as coisas aparecem como fenômenos organizados por nossas formas de conhecimento, espaço, tempo e causalidade. O que você vê, sente e experimenta não é o mundo em si, mas o mundo enquanto aparece para você. Tudo que parece tão tangível e real é, na verdade, apenas imagem projetada por nosso intelecto. O mundo é apenas representação. Essa verdade vale para tudo o que vive e conhece, ainda que apenas o homem possa refletir conscientemente sobre isso. Ao nascer, cada um de nós desperta para esse estado de consciência, onde o mundo se apresenta como um vasto cenário de eventos conectados, um fluxo aparentemente ordenado de causas e efeitos que se desenrolam diante de nossos olhos. Mas não nos enganemos. O que chamamos de realidade nada mais é do que um reflexo, um espelho distorcido daquilo que existe para além da aparência, algo que nunca poderemos perceber diretamente. O mundo, enquanto representação, nos situa como observadores, presos aos limites de nossas próprias faculdades. Mas, detrás desse véu de fenômenos, há algo muito mais profundo, algo que constitui a essência última de todas as coisas: a vontade. Sim, a vontade é o núcleo de tudo que existe. Não falo de uma vontade consciente ou racional, mas de uma força cega, incessante, irrefriável, que pulsa em tudo e em todos, movendo o cosmos e moldando cada aspecto da existência. Essa energia primordial que se manifesta em cada evento, em cada ser, em cada pulsar do universo. O mundo não é apenas representação, é também vontade, uma força única que governa tanto as galáxias quanto o mais ínfimo átomo. E essa vontade, ao despojar no cenário do mundo, encontra-se condenada ao eterno desejo. Ela busca incessantemente realizar-se, preencher-se, alcançar algo que parece sempre escapar de suas mãos. Cada manifestação da vida, em todas as suas formas, nada mais é do que a expressão desse querer fundamental, que se traduz como luta, como conflito, como um esforço perpétuo para continuar a ser. Olhe para a natureza. As plantas que competem pela luz, os animais que caçam e fogem, os homens que desejam, planejam, amam e odeiam. Por trás de tudo isso, a vontade, essa força cega e irracional, atua como motor que move o mundo. Mas aqui reside a grande tragédia da condição humana. Diferente das outras criaturas, nós, enquanto sujeitos conscientes, estamos cientes desse impulso incessante. Sentimos em nossa própria carne a sede insaciável do desejo, o anseio sem fim que torna a vida um ciclo de sofrimento. Porque desejar é a essência da vontade, é também a fonte da nossa dor. O desejo nunca cessa, ao contrário, mesmo quando satisfeito, logo revela sua insatisfação e renasce como outro querer. Querer é sofrer, porque o desejo é sempre uma falta, uma carência, algo que nos fere até ser preenchido, e que nos fere novamente quando outro desejo surge em seu lugar. Assim, a vida humana transita entre os polos do tédio e da dor. Quando corremos atrás de nossas metas, estamos atormentados pelo esforço e pela ansiedade.
Quando finalmente alcançamos o que queremos, uma sensação de vazio se instala. E logo voltamos a desejar, mergulhando novamente no ciclo interminável do sofrimento. A felicidade, tão frequentemente buscada, não é mais do que um oásis efêmero no deserto da existência, um instante breve em que o desejo cessa, apenas para retornar de forma renovada. E o que dizer do amor? Essa força que tantas vezes enaltecemos como a suprema realização da humanidade? Ele é também expressão da vontade, uma artimanha dessa força irracional para perpetuar-se por meio da reprodução. O enamorado crê que busca a realização pessoal no outro, mas, na verdade, apenas obedece ao comando da vontade de viver, que o controla como um fantoche, movendo seus desejos na direção da perpetuação da espécie. O amor é, portanto, um equívoco glorificado, onde o indivíduo acredita estar perseguindo sua felicidade, mas está, na verdade, servindo aos propósitos imutáveis da vontade. Diante desse panorama, seria justo perguntar: há alguma salvação? Há algum escape desse labirinto de desejos e dores? Sim, há caminhos, mas nenhum deles é fácil. O primeiro é da estética, da arte. A contemplação do belo, seja na música, na literatura ou na própria natureza, nos oferece um raro vislumbre da realidade além da vontade. Um momento em que nos desprendemos de nossos desejos individuais e nos tornamos um sujeito puro do conhecimento. Quando nos deleitamos com uma sinfonia sublime ou nos perdemos na vastidão de uma obra-prima artística, deixamos temporariamente de querer. Somos elevados a um estado de suspensão em que podemos, mesmo que por um instante, escapar do sofrimento. Outro caminho, mais radical e difícil, é o da negação da vontade. Isso exige a aniquilação dos desejos, a renúncia completa às paixões e aos interesses mundanos. Grandes mestres espirituais, como os ascetas e os santos, encontraram nessa renúncia a única forma de alívio duradouro. Eles compreenderam em sua sabedoria que a paz só pode ser alcançada ao silenciar o querer, ao rejeitar a própria essência do que nos faz sofrer. A verdadeira libertação reside na negação do querer viver, na extinção do fogo insaciável que arde em nós desde o instante em que nascemos. Entretanto, não se engane. Não ofereço otimismo ou soluções fáceis. O mundo, enquanto manifestação da vontade, é intrinsecamente trágico. Não há justiça última que governe o universo. Não há plano cósmico que garanta um final feliz. Somos como náufragos em um mar infinito, presos ao ciclo sem fim de nascer, desejar, sofrer e morrer. Mas ainda assim, é nesse confronto honesto com a realidade que reside a verdadeira sabedoria. Aceitar o mundo como ele é, e não como desejamos que fosse, é o primeiro passo para compreender nosso lugar dentro dele. Se o peso de minhas palavras te deixaram angustiado, peço que não desista da reflexão que elas trazem, pois, ainda que o mundo se revele em toda a sua dureza e absurdo, ele é também o palco das mais profundas buscas da verdade. Não se trata de escapar do sofrimento, mas de compreender sua natureza, não de negar a condição humana, mas de aceitá-la plenamente, com coragem e lucidez. E assim, ao final desta jornada, deixo em suas mãos o convite para seguir adiante, refletindo, ponderando e, quem sabe, contemplando o caminho que a própria vontade te propõe. Pois o mundo continua sendo para todos nós vontade e representação,
um espaço onde a dor e o entendimento coexistem em um frágil equilíbrio que só o pensamento pode iluminar.